do YouTube, que a gente vai começar agora. Muito bem, iniciando a nossa live de hoje, episódio número 31 do nosso Raio-X da Questão. O tema de hoje é o tema dos atributos dos atos administrativos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que está dominando suficientemente as expressões, os conceitos e as terminologias que os examinadores usam para cobrar atributos nas provas? Eu sei que você já tem plena convicção de que atributos é um dos tópicos ou conceitos ou capítulos ou itens ou temas mais cobrados em concursos públicos. Raramente você faz uma prova de concurso e não tem lá uma questãozinha marota cobrando atributos dos atos. A questão é, você já parou para pensar nas pegadinhas, nas expressões, nas confusões que ele faz? Eu vou te mostrar aqui agora, primeiro a gente fazendo aquele belo raio-x das questões. E em seguida a gente faz a nossa revisão e aprofundamento teórico. Se você ainda não pegou o material, corre na descrição desse vídeo, tem um link, 1 segundo para você correr lá. Já aproveita, se inscreve no canal, clica lá no joinha e baixa o material. Todo mundo com material. Se você não tiver o material aí, pelo amor de Deus. Mas peguem também um rascunho para vocês acompanharem a nossa live. Vai ter necessidade de você anotar o que eu estou falando aqui adicionalmente. Bacana? Beleza. Então, começando para valer mesmo, está aqui episódio número 31, é o nosso raio-x da questão, atributos dos atos administrativos. Eu coloquei os atos assim, negócio meio laranja, meio dourado, meio ouro enferrujado. Por quê? Porque o ouro em matéria de direito administrativo, aquele que está lá reluzente sempre em praticamente todas as provas de concurso, atos administrativos. Por quê? Porque assim que você for investido no seu cargo ou função pública, você será uma máquina ensandecida de praticar rotineiramente atos e mais atos administrativos. Então, o examinador vai cobrar de você a teoria mais necessária para você compreender juridicamente aquilo que você vai fazer, ou seja, praticar atos, as dezenas, centenas e milhares ao longo da sua carreira funcional. E se você praticar os atos em desconformidade com a lei, você vai invalidar esses atos. E para praticar esses atos, você terá prerrogativas, atributos, que é o que nós vamos analisar agora. Muito bem. Começando pelas nossas questões, o objetivo não é um aulão de resolução de questões, o objetivo é a gente fazer um escaneamento das questões para que elas nos revelem quais são os conteúdos, conceitos e expressões teóricas que o tema nos apresenta em prova. Beleza, é uma questão do CESP-CEBRASP, ano de 2019, o concurso é do TJ do Amazonas, o cargo é de analista oficial, especialidade oficial de justiça. Daí o enunciado diz: no que se refere a atos administrativos, julgue o item a seguir. No que se refere a atos administrativos, julgue o item a seguir. E aí, o item diz: as certidões emitidas pela administração possuem fé pública, pois um dos atributos dos atos administrativos é a sua presunção de veracidade. Olha, ainda que você não estivesse lembrando nada de direito administrativo, ainda que você sequer tivesse lido uma linha ao menos de direito administrativo, nada, a questão já te ajudaria. Por quê? Você iria perguntar o seguinte: certidões são atos administrativos? Porque o enunciado nos direciona para atos. Que tipo de ato é esse? Beleza. Aí o seguinte: certidão tem fé pública? Se tem fé pública, eu te pergunto, olha a interrogação aqui, o que é fé pública? Olha, na comunidade que eu estou propondo, um dos estudos que você mais vai fazer é o seguinte: você vai analisar as questões aqui com a gente,
vai avaliar questões comigo. E aí depois, você logo em seguida vai pegar um resumo, teu material de resumo, e vai colocar aqui. Certidões. Que tipo de ato isso é? Além disso, o que é fé pública? Então, todos os elementos conceituais que a questão apresenta, você tem que extrair, destacar e falar. Quando eu for fazer o estudo teórico, livro, PDF, material, eu tenho que saber certidões, que categoria de atos é essa, o que é fé pública, o que são os atributos, olha, o que são atributos do ato administrativo, a definição disso aqui. Administração pública, ou seja, o que é e quem é a administração? O que é uma certidão? O que é fé pública? O que são os atributos dos atos administrativos? E o que é a tal presunção de veracidade? Então você pegaria esses 5 conceitos que eu destaquei, colocaria aí e ao final do seu estudo teórico você faz um pequeno resumo do que é. E as características, certidões, administração pública, fé pública, atributos e presunção. Estão entendendo? E aí você vai matando isso aí. Se naquele capítulo, naquela videoaula, você não supriu tudo, aquilo vai ficar em branco, latejando na sua cabeça. Nos próximos capítulos deste material, videoaula, do curso que você está fazendo, tem de resolver essa demanda. Se por um acaso não resolver, você tem um problema, porque se esse conceito voltar a se repetir numa questão de prova de concurso de qualquer uma das bancas, você vai ter uma deficiência conceitual para poder analisar aquela questão. Você até pode acertar, mas você percebe que você vai ter um calcanhar de Aquiles, um furo, um ponto cego no seu conhecimento. Beleza. Então vamos lá. As certidões emitidas pela administração pública possuem fé pública. Essa fé pública é a presunção de que aquele ato foi praticado em conformidade com a lei e que aquilo que ele dispõe é verdadeiro até que se prove o contrário e anule esse ato. Conclusão: a fé pública ela vem da presunção de legitimidade, PL, que é um dos atributos dos atos administrativos. A gente vai ver na nossa revisão, só vou te adiantar, te dar um spoiler aqui. Todo e qualquer ato administrativo tem o atributo, goza do atributo da presunção de legitimidade. Portanto, todo ato administrativo, inclusive o ato de certidão, possui presunção de legitimidade e possui fé pública. Agora, a gente precisa saber quais são os atributos. A gente sabe, os atributos são as prerrogativas que a administração confere ao poder público, ou que a lei confere ao poder público. Aí você tem presunção de legitimidade, auto-executoriedade, imperatividade, exigibilidade, tipicidade. 5 atributos. A gente vai rever com calma lá na nossa parte de revisão teórica. Está aqui. Então, presunção de legitimidade. Essa presunção de legitimidade, ela vai compreender a presunção, P aqui, a presunção de legalidade, e, eita que letra maravilhosa, presunção de legalidade, façam de conta que isso aí é a presunção de legalidade. E a outra é a presunção de veracidade. Eita, que letra! Coloque aí nos comentários. Que letra linda! Estou apaixonado por essa letra. Meu Deus! Quem me dera ter uma letra desse tipo. Beleza. Então, presunção de legitimidade é o gênero, um dos atributos do ato administrativo. E esse gênero compreende 2 espécies. A presunção de legalidade, que é a presunção de que o ato foi praticado em absoluta conformidade com a lei, com a legislação. E a presunção de veracidade é a presunção de que os fatos, as circunstâncias fáticas, indicadas como motivo que justificam a prática desse ato, são fatos verdadeiros. Presumem-se verdadeiros
até que se prove o contrário. Beleza? Então, este item aqui é um item correto, vamos colocar aqui a letra C correta, mas o mais importante não é, neste momento, não é você gabaritar o item, é você perceber quais foram os 5 elementos conceituais que você deveria ou deverá dominar após o seu estudo teórico para que você possa adequadamente analisar, julgar e gabaritar uma questão semelhante a essa ou que tragam um ou mais desses conceitos que eu destaquei. 2. A segunda questão é uma questão do CESP-SEBRASP, ano 2019, concurso para a empresa pública do DF SLU, o cargo de analista de gestão de resíduos sólidos. E diz assim: com base em disposições normativas concernentes à administração pública, julgue o item a seguir. E aí vem o nosso item. De acordo com o princípio da presunção de legitimidade, as decisões administrativas das pessoas jurídicas de direito público são de execução imediata e têm a possibilidade de criar obrigações para o particular, independentemente de sua anuência. Beleza. Então, diz assim, olha, de acordo com a presunção de legitimidade, o princípio da presunção de legitimidade. Aqui a questão já nos propõe, a gente conhece, estamos lembrando do princípio da presunção de legitimidade, ou seja, o que é a presunção de legitimidade em relação aos atos administrativos? Então isso é um primeiro elemento conceitual. Segundo, as decisões ou atos administrativos. Toda decisão administrativa é um ato administrativo. Simples assim. As pessoas jurídicas de direito público, as decisões são de execução imediata. O que é execução imediata? E tem a possibilidade de criar obrigações para o particular, independentemente da anuência dele. Presunção de criar obrigações independentemente da anuência dele. O gabarito dessa questão está correto. Por quê? Porque todos os atos administrativos praticados pela administração pública, e aí vale a administração direta, indireta, dos 3 poderes da União, Estados, DF, municípios, todos os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade, ou seja, presumem-se em conformidade com a lei e presumem-se verdadeiros os motivos indicados para sua prática até que se prove o contrário e anule esse ato. Essa presunção faz com que esse ato, tão logo entre no mundo jurídico, ele tenha a presunção de validade e, portanto, ele pode produzir imediatamente os seus efeitos. Então, a possibilidade de produzir imediatamente seus efeitos é uma decorrência da presunção de legitimidade. A possibilidade que todos os atos administrativos, como regra, possam imediatamente produzir os seus efeitos, salvo algumas circunstâncias que suspendem a eficácia, como termo, condição, validade. Nós já temos vídeo sobre esse assunto aqui no canal. Fora isso, os atos, em razão da presunção de legitimidade, eles nascem prontos para produzir imediatamente seus efeitos, o que também é chamado de imediata operatividade. Está aí. E tem a possibilidade, esse ato, em razão dessa presunção, ele já produz efeitos imediatos, e os efeitos imediatos podem, entre outras coisas, ser a criação de obrigações para particulares. Entre outras possibilidades, os efeitos imediatos deste ato pode ser a criação de obrigação pelos particulares, independentemente da concordância, da anuência desse particular. Por isso que o item está correto. Questão número 3. Questão número 3. Vamos lá. Olha, CESP-SEBRASP é a banca, concurso 2018, Ministério Público Estadual do Estado do Piauí,
o cargo de analista ministerial. O enunciado diz: a respeito de organização administrativa, de atos administrativos e de autarquias, julgue o item a seguir. Beleza. E aí diz: ao fazer uso de sua supremacia na relação com os administrados, para impor-lhes determinada forma de agir, o poder público atua com base na autoexecutoriedade dos atos administrativos. Olha, vamos destacar o seguinte: supremacia na relação com o particular. Gravem uma coisa: todo o regime jurídico administrativo, todo o conjunto de normas e princípios de direito administrativo, chamado regime jurídico administrativo. Então, o regime jurídico administrativo é o conjunto sistematizado das normas e princípios de direito administrativo. Esse regime jurídico administrativo, ele é sustentado por dois pilares. Então, se a gente imaginasse, comparasse todo o regime jurídico administrativo, todo o conjunto de normas e princípios administrativos, se a gente comparasse a um grande prédio, a um grande edifício, é como se esse prédio tivesse só dois pilares de sustentação. E são dois princípios basilares de sustentação: o princípio da supremacia do interesse público, o princípio da indisponibilidade do interesse público. Do princípio da supremacia do interesse público decorrem todas as prerrogativas que a administração pública vai ter. Prerrogativas, atributos e poderes. Então, o fundamento justificador, o fundamento de validade de todos os atributos, prerrogativas e poderes da administração é o princípio da supremacia, é a lógica do princípio da supremacia. Agora, todos os princípios e limites que a administração tem em sua conduta decorrem do princípio da indisponibilidade. Tranquilo em relação a isso. Então, a supremacia permite impor aos administrados determinada forma de agir. Impor determinada forma de agir é impor obrigações e deveres. Impor determinada forma de agir para nós administrados é nos impor obrigações e deveres. A imposição de obrigações e deveres decorre do atributo da autoexecutoriedade? Lembra dos atributos? Pai, eu chamo de pai, 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 ET, extraterrestres. O P é de presunção de legitimidade, o A de autoexecutoriedade, o I de imperatividade. A presunção de legitimidade faz com que os atos nasçam presumidamente em conformidade com a lei e verdadeiros até que se prove o contrário. E é justamente daí que nasce a chamada fé pública. Agora, a autoexecutoriedade, a gente vai ver com mais calma, mas é a prerrogativa que a administração tem de cumprir, concretizar, fazer, implementar os atos administrativos por seus próprios meios e agentes. Colocar a mão na massa. A imperatividade já é outra coisa. O I. A imperatividade é a imposição de obrigações e deveres, independentemente de autorização judicial ou da concordância. Então, quando a administração pública pratica o ato de multa de trânsito, este ato por si só lhe impõe a obrigação pecuniária de pagar um valor aos cofres públicos. A partir daquele momento você tem uma dívida, uma obrigação pecuniária com o poder público. Mas ainda não houve execução, ainda não houve a retirada dos valores do seu patrimônio para convertê-los aos cofres públicos. Então, o ato tem como um dos atributos possíveis a imperatividade. Nascendo o ato,
A prerrogativa é com que a administração faça gerar para você uma obrigação, um dever, independentemente de sua concordância e independentemente de uma autorização judicial. Então, a supremacia exercida para impor uma determinada forma de agir, e impor determinada forma de agir é impor uma obrigação ou um dever, decorre da imperatividade e não da auto-executoriedade. Então, gabarito aqui é o que? Errado, olha. Esse item é errado. Simples assim. Mas, quais são os elementos conceituais fundamentais? Primeiro, a definição do que é a auto-executoriedade, a compreensão de que a auto-executoriedade e todos os demais atributos, o pai et, decorrem da supremacia. E que a imposição de determinada forma de agir, a imposição de obrigações e deveres, isso não é auto-executoriedade, isso é imperatividade. Imperatividade. Tá aqui, ó. Imperatividade. Prosseguindo. Questão número 4. Percebam que, à medida que a gente avança nessa análise adequada das questões, mais vontade a gente vai tendo de procurar algum material teórico, de se socorrer do material teórico para que eles nos resolvam essas dúvidas. E está vendo tanto que é importante você pegar um material, um rascunho e ir anotando essas demandas conceituais, essas expressões que as questões nos exigem conhecer. Por quê? Porque quando você for para estudar aquele tema, aquele assunto, qual é o assunto? A gente está no assunto atos administrativos e o tema dentro de atos são os atributos. Então, quando a gente for estudar os atributos, a gente tem a necessidade de extrair do material teórico as respostas conceituais resumidas para as demandas que as questões estão apresentando. E aí, a gente avança para a nossa quarta questão, também uma questão do CESP-SEBRASP, ano 2018, concurso do IFAM, o cargo é de auxiliar institucional. E o enunciado diz, acerca dos atos administrativos, julgue o próximo item. E aí o item diz, a imperatividade do ato administrativo prevê que a administração pública, para executar suas decisões, não necessita submeter sua pretensão ao Poder Judiciário. Basicamente, ele quer o seguinte, o que é a imperatividade? É um dos atributos. Mas aí vem o seguinte, imperatividade tem a ver com executar decisões? Executar é concretizar, é fazer acontecer, é implementar. Executar é botar a mão na massa e fazer realizar, concretizar aquela determinação que continha o ato. Então, a imperatividade, ela gera a obrigação, gera o dever, impõe o comportamento, mas não é a imperatividade que executa, que concretiza. O atributo que executa, que concretiza, é a auto-executoriedade. Auto-executoriedade. Está aqui, tudo junto, claro. Então, esse item 4, ele está o quê? Errado. Questão 4 está errada. Importante saber aqui a imperatividade e o conceito de imperatividade, que é execução. A imperatividade cria obrigações e deveres independentemente do Poder Judiciário. Mas criar obrigações e deveres não se confunde com executar, com concretizar as determinações, as obrigações, os deveres expressos pelo ato administrativo. Agora a gente vai para a questão número 5, muda de banca, uma banca duríssima, FGV, concurso 2019, Prefeitura de Salvador, Bahia. Eu falo, professor, concurso de prefeitura, guarda municipal, isso aí não... Estou em outra faixa, não estou mais na faixa branca, estou na faixa marrom para cima, faixa preta. Vamos ver, guarda municipal? Olha o enunciado. O servidor público ocupante de cargo de Guarda Civil Municipal de Salvador, no dia a dia do exercício de suas funções, exerce diversas atividades, como executar
segurança ostensiva, preventiva, uniformizada e aparelhada na proteção à população, bens, serviços e instalações do município. Para tal, esses servidores, guardas municipais, praticam alguns atos administrativos com o atributo da autoexecutoriedade, que consiste em... Então, a FGV queria que você, para ser guarda municipal, soubesse a definição ou uma das características conceituais da autoexecutoriedade. Curto e grosso. Vamos lá? Letra A. A letra A diz... consiste em ser cogente, obrigando todos que se encontrem em seu ciclo de incidência, ainda que o objetivo a ser por eles alcançado contrarie interesses privados e públicos. Ainda que contrarie interesses privados ou públicos? Aqui a gente já mataria por quê? Não se admite nenhum tipo de ato ou decisão administrativa cujo objetivo seja contrariar interesses públicos. Até pode contrariar interesses privados. Normalmente os atos de poder de polícia, os atos sancionatórios, eles contrariam interesses particulares. Agora, contrariar os interesses públicos, nunca. Isso seria violação da finalidade, contrariar a finalidade. Agora, a autoexecutoriedade, e aí tem aquelas terminologias jurídicas, é cogente? Por Deus do céu que não tem uma semana que alguém me perguntou no direct ou mandou nas redes sociais o que significa cogente. Algo cogente é algo forçado, coercitivo. Então, por exemplo, a apreensão de mercadoria é algo cogente, é forçado, é contra a vontade do destinatário desse ato. A autoexecutoriedade é fazer cumprir com as suas próprias mãos. Então, por definição, a autoexecutoriedade é forçada, é cogente, é por imposição. Daí, esta parte está correta, mas isso de que o exercício da autoexecutoriedade pode contrariar interesses públicos, isso está errado. Isso não se admite nem com a autoexecutoriedade, nem com outro atributo. Prosseguindo. A autoexecutoriedade consiste em ser de observância e execução vinculantes a todos os administrados. Tão logo haja intimação pessoal das pessoas que tiverem a sua esfera jurídica afetada pelos atos. A autoexecutoriedade não é isso de que tão logo o administrado seja intimado, ele tem que se dobrar, se submeter e cumprir. Não. Isso de que o particular tem que se dobrar, se submeter e cumprir, ele está correlacionado com a imperatividade, mas em especial um dos desdobramentos da imperatividade, que é a coercibilidade. A autoexecutoriedade não é você tomar uma decisão e o destinatário se submeter, se dobrar, cumprir. Não. A autoexecutoriedade tem a ver com a administração por ela mesma concretizar por seus próprios meios e agentes esse tipo de ato. Então, a letra B não pode ser. A letra B não pode ser. Letra C. Letra C. A autoexecutoriedade consiste em viabilizar a execução dos atos pela autoridade administrativa por motivos de conveniência e oportunidade, por serem atos vinculados e obrigatórios. Gente, onde se fala que é ato vinculado, não cabe conveniência e oportunidade. Onde se fala ato vinculado, ato administrativo vinculado, não cabe falar em conveniência e oportunidade. Porque a conveniência e a oportunidade só é admissível no tocante a motivo e objeto dos atos discricionários. Nós temos aqui no canal um vídeo que está aí disponível, gravado, que trata justamente disso, que são os elementos e requisitos dos atos administrativos. E lá a gente faz uma distinção muito clara e precisa entre o que é um ato vinculado, o que é um ato discricionário. E aí fica claro que esse item está errado. Na verdade, a autoexecutoriedade ela pode
A auto-executoriedade em si, ela é discricionária, ou seja, o meio como vai concretizar. Normalmente é discricionária. Mas você tem auto-executoriedade em atos vinculados e você tem auto-executoriedade em atos discricionários. Bacana? A auto-executoriedade não é porque o ato é vinculado e obrigatório. Não é isso. Letra D. A letra D diz o seguinte: a auto-executoriedade consiste em trazer em si, quando praticados os atos, a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasce em conformidade com as devidas normas legais. Quer dizer que a auto-executoriedade significa a presunção de legitimidade, ele está igualando, ele diz que é auto-executável quando tiver presunção. Não, até porque todo ato tem presunção de legitimidade, mas nem todo ato goza da auto-executoriedade, como veremos na nossa revisão teórica daqui a pouquinho. Por último, para confirmar o gabarito, diz: a auto-executoriedade pode ser o ato tão logo praticado, em regra, imediatamente executado e seu objeto imediatamente alcançado, sem prévia intervenção do Poder Judiciário. É isso. A auto-executoriedade está presente naquele ato que, tão logo ele seja praticado, o seu conteúdo, o seu objeto seja imediatamente implementado pelo poder público, pela administração pública, independentemente de autorização prévia do Poder Judiciário. Então, a letra E realmente é o nosso gabarito. Letra E realmente é o nosso gabarito. Estão percebendo? FGV possivelmente pode ser a banca que vai fazer o concurso para o Senado. Então pensa, se para a Guarda Municipal veio uma questão como essa, imagine a paulada que não vem quando se trata de técnico, analista legislativo, até mesmo consultor ou advogado do Senado. Pedreira é uma banca que precisa ser estudada com muita profundidade. E em bancas como essa, o potencial deste estudo a partir das questões, fazendo o raio-x, escaneando os elementos conceituais que a banca dá preferência, para depois você se aprofundar e revisar o estudo teórico, é o melhor caminho. Eu penso que se você está do nível intermediário para o nível avançado e precisa avançar ainda mais, o caminho mais curto para você fazer isso é através de um estudo como esse em todas as disciplinas. Por quê? Porque você precisa demonstrar para você mesmo, através das questões, ou as questões vão te demonstrar as suas fragilidades conceituais e os seus pontos cegos. Aqueles pontos em que você não está dominando teoricamente. Então, a letra E está aí. Questão número 6. Questão número 6. A questão número 6, eu mudei a banca. FCC, Fundação Carlos Chagas, concurso 2019, concurso para o Tribunal Regional da 4ª Federal, da 4ª Região, concurso para técnico judiciário. E diz assim, olha, o enunciado: os atos administrativos, como manifestações ou declarações de vontade da administração pública, para assim serem considerados, são dotados de. Então, quando fala são dotados de, a gente parte para os atributos. É uma dotação, algo de prerrogativas. Muito bem. Beleza. E aí, a gente avança para dizer o seguinte. Vai lá. Olha aqui. Letra A. São dotados de discricionariedade porque resultado de juízo de conveniência e oportunidade. Olha, quando ele fala os atos da administração são dotados de discricionariedade, da maneira como estaria a conjugação entre o enunciado e a letra A, a opção A, está claro que todos os atos teriam discricionariedade. E não é assim. Temos aí no nosso canal um vídeo em que eu tratei dos elementos ou requisitos de validade dos atos. Procure esse vídeo aí no canal. Ele deixa bem claro que não são todos os atos que gozam da discricionariedade. Só uma parte deles, chamados atos discricionários. Então a letra A não pode ser. A letra A não pode ser. A letra B. Os atos administrativos são dotados de auto-executoriedade. Aí sim,
porque podem ser editados independentemente de expressa previsão legal. Gente, alta executoriedade significa que não precisa observar o princípio da legalidade? Absolutamente não. Então, ele colocou corretamente os atos como sendo dotados ou podendo ser dotados de alta executoriedade, mas definiu a alta executoriedade como a desnecessidade de observar as previsões legais ao praticar o ato. Tem nada a ver com isso. Está errado. Está errado. Mas vejam, ele queria que você dominasse os conceitos de discricionariedade, ele queria que você dominasse o conceito de alta executoriedade, e agora ele diz, os atos administrativos, é a letra C, são dotados de tipicidade, eles são dotados de tipicidade, ou seja, de características típicas e peculiares, como a impossibilidade de ser objeto de controle externo. Ele misturou conhaque de alcatrão com catraca de caminhão. Tem nada a ver. A tipicidade é a exigência e a prerrogativa daí decorrente de que as vontades declaradas pela administração para externalizar atos deve se adequar a uma tipologia de ato descrita na lei. E todas as vezes que a vontade que a administração deseja manifestar se amolda a esta tipologia, está presente a prerrogativa da tipicidade e assim faz com que a administração possa agir gerando aquele efeito do ato. Então, ele exigiu aqui de você a tipicidade, conhecer a tipicidade, e aí saibam, os atributos dos atos administrativos não são apenas 3, são 5. Presunção de legitimidade, alta executoriedade e imperatividade. Exigibilidade e a tipicidade que está aí. Prosseguindo. Os atos administrativos são dotados, letra D, de legalidade e veracidade, admitida sua invalidação apenas por meio judicial. Os atos são dotados de legalidade? Presumivelmente sim. E de veracidade? Sim. Agora, só pode ser invalidado por via judicial? Está errado. Isso aqui contraria a súmula 473 do STF. Contraria a súmula 473 do STF. E também contraria, você pode anotar aí, o artigo 53 da Lei 9784/99. Também contraria o artigo 53 da Lei 9784/99. E aí a gente vai por último, tem de ser o gabarito, não é possível. Os atos administrativos são dotados de imperatividade, é uma verdade, porque os atos administrativos unilaterais se impõem aos administrados independentemente da vontade deles. Perfeito. A imperatividade é a prerrogativa que permite impor obrigações e deveres aos administrados independentemente de duas coisas, da concordância ou da vontade dos administrados e de autorização judicial. Isso é a imperatividade. E aqui está a letra E, nosso gabarito. Prosseguindo. 7. Novamente uma questão do CESP, SEBRASP, ano de 2010, concurso do Ministério Público da União, cargo de técnico de informática, e o enunciado diz: acerca da administração pública, dos serviços públicos e dos atos administrativos, julgue o item abaixo. Julgue o item abaixo. E o item diz assim, ó, claramente: imperatividade e alta executoriedade são características dos atos administrativos. Características, atributos, prerrogativas, tanto faz. Imperatividade e alta executoriedade realmente são características ou atributos dos atos administrativos. E aí ele prossegue. A imperatividade
diz respeito à execução do ato. Executar, concretizar o ato, não tem a ver com imperatividade, tem a ver com autoexecutoriedade. Então está errado. Então diz respeito à execução do ato administrativo pela própria administração, dispensando-se a intervenção do Poder Judiciário. Não. Isso que ele fez aí é a definição de autoexecutoriedade e não de imperatividade. E ele prossegue. A autoexecutoriedade, por sua vez, significa que os atos administrativos se impõem, de imposição, a terceiros independentemente de sua concordância. Ele inverteu. A definição de autoexecutoriedade ele usou para imperatividade e vice-versa. Então, ele inverteu aqui os conceitos. Olha. Mais uma vez, ele queria de você que você dominasse e lembrasse o conceito desses dois atributos, autoexecutoriedade e imperatividade. Então, questão número 7 está errada. É uma questão errada. E aí, nós vamos para a nossa última questão do raio-x da questão de hoje. Já é mais que suficiente para a gente ter uma bela noção de quais são os elementos conceituais e a maneira como eles são exigidos nas diversas bancas. A prova aqui, o concurso é um concurso feito pela banca VUNESP, ano 2014, concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o cargo de auxiliar judiciário. O enunciado diz: são, entre outros, atributos do ato administrativo. Ele quer que você marque a opção que contenha atributos dos atos administrativos. Objetividade e supremacia do interesse público não são atributos. Supremacia, princípios. Objetividade, talvez um princípio implícito. Exigibilidade é atributo. Motivação, não. Motivação é princípio. Continuidade é princípio. Indisponibilidade é princípio. Imperatividade é atributo e exigibilidade também é atributo. Vamos confirmar o gabarito? Irrevogabilidade não é atributo, imprescritibilidade não é atributo. Então, os dois atributos estão na letra D. A imperatividade e eu queria um destaque especial, olha, exigibilidade. Então, nós tivemos questões que abordaram a presunção de legitimidade, tivemos questões que abordaram a autoexecutoriedade, a imperatividade, a exigibilidade, essa última questão, e a tipicidade, que foi uma questão anterior a essa, duas questões anteriores a essa. Então, fica claro, de posse dessas anotações, desses apontamentos acerca dos elementos conceituais que apareceram, se nós não estamos lembrando ou dominando, a gente anota ali essa expressão e bota uma interrogação, porque o próximo estudo teórico, ou a revisão do material teórico, vai ter de suprir isso aí. Se você não tem isso no seu material de revisão, vai ter que pesquisar ainda no material teórico para suprir essa necessidade, tirar essa dúvida. E aí, a gente passa a avançar agora para a parte teórica da coisa. Atributos do ato administrativo. Está aqui. Vamos para os atributos dos atos administrativos. Tudo bem? Vamos lá. Beleza. Primeiro passo. Eu digo que aqueles que vão estudar o material teórico, seja qual for o material teórico, se ele não tiver a capacidade, a habilidade de lidar com algumas perguntas fundamentais, o que é, quem é, como, por quê, quais são as características, ou seja, são perguntas que vão te trazer respostas para suprir justamente os elementos conceituais. Se você começa o seu estudo a partir das questões, essas perguntas, essas dúvidas naturalmente se afloram. E aí você vai ao estudo teórico buscando vorazmente encontrar as respostas. Mas vamos lá, o que são os atributos?
Os atributos são as prerrogativas conferidas pela administração, conferidas por lei à administração ao praticar atos administrativos. Os atributos garantem a administração e revelam a supremacia da administração em relação aos administrados, aos particulares. Os atributos fazem com que a administração se sobreponha dentro de certos limites legais aos particulares quando ela pratica os atos. Beleza. A gente prossegue para registrar o seguinte: os atributos, eles são uma decorrência, um desdobramento do princípio da supremacia do interesse público. E isso nós vimos numa das questões e eu já havia mencionado. Gravem isso. Todos os atributos dos atos administrativos são decorrências, desdobramentos do princípio basilar da supremacia do interesse público. E uma observação precisa ser registrada aqui. Existe uma certa divergência na doutrina quanto ao número exato dos atributos, mas em provas de concurso não tem discussão. Aparecem na maioria esmagadora das bancas os 5 atributos. Então, apesar de alguns doutrinadores não reconhecerem a tipicidade, por exemplo, como atributo, para fins de prova você vai considerar os 5 atributos: presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a imperatividade, a exigibilidade e a tipicidade. Prosseguindo. Então, quais são esses atributos? Presunção de legitimidade é um, autoexecutoriedade é outro, imperatividade, exigibilidade e tipicidade. É o que a gente chama eu chamo de o pai ET. Então, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade, exigibilidade e tipicidade. Só fazer aqui um destaque. Quando você se depara na prova com a ideia de execução do ato, de concretizar execução, quando você se depara com a ideia de execução do ato, execução do ato tem a ver, é um desdobramento, execução do ato é um desdobramento da autoexecutoriedade. Você encontrou questões, eu vi com vocês agora, mas você vai encontrar muitas questões associando a ideia de executar imediatamente, de execução do ato, de concretizar o ato, a associação dessa ideia com imperatividade. Sempre vai estar errado. Não associe a ideia de executar concretamente, de execução imediata do ato com imperatividade. Isso vai estar errado. E você tem uma outra ideia, que é a ideia de imediata produção. Eita, letra bonita. Imediata produção de efeitos. Imediata produção de efeitos. Eita, que maravilha de letra. Tá aí. Quando você se depara com a ideia de produção imediata dos efeitos, ou imediata produção de efeitos, ou ainda imediata operatividade, pronta operatividade, isso não tem a ver com autoexecutoriedade. Imediata produção de efeitos não tem a ver com imediata execução, porque a produção de efeitos pode ser meramente jurídicos. Então, produção imediata de efeitos e imediata operatividade tem a ver com o atributo, é uma decorrência do atributo da presunção de legitimidade. Fazendo essas duas associações, já é mais do que suficiente para você matar muitas questões em prova. E tem mais.
imposição. Impor. A ideia de imposição, de impor. Obrigações, deveres, condutas. Independentemente da concordância, tem a ver com imperatividade. Então, essas expressões, normalmente, com muita frequência, são associadas a cada um desses atributos. Volta e meia, nós vimos nas questões, o examinador tenta trocar cada uma dessas ideias com os seus respectivos ou associar a um dos atributos equivocadamente. E aí a questão vai estar errada. Beleza? E na exigibilidade é a ideia de coerção. A ideia de coerção. De forçado. Coercibilidade. Quando passar a ideia de coercibilidade, de coerção, nós estamos falando de exigibilidade, um outro atributo do ato administrativo. E a tipicidade, ela é somente para atos unilaterais. Somente para atos unilaterais. Eita, que letra maluca. Anota aí, somente para atos unilaterais. Aí é tipicidade. Somente para atos unilaterais. Então, vejam o quanto é importante você memorizar essa coluna da direita, essa coluna aí em vermelho, porque essas expressões, com muita frequência, são associadas de forma correta ou incorreta a um dos atributos. E aí, você estando atento a isso, você não cai numa das pegadinhas que ele faz em prova. Presunção de legitimidade. O que a gente precisa saber sobre a presunção de legitimidade? A presunção de legitimidade, conceitualmente, significa que todos os atos administrativos praticados presumem-se em conformidade com a lei e verdadeiros, até que se prove o contrário. Nós vimos nas questões, isso se repete com muita frequência. A presunção de legitimidade é gênero que comporta duas presunções, duas espécies. Então, você tem a presunção de conformidade com a lei, também chamada presunção de legalidade, e a presunção de veracidade. Tá aí. Tem uma doutrinadora famosa, prestigiada, chamada Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela diz que não existe esse negócio de presunção de veracidade. Essa velhinha tá doida. Esquece essa velhinha, tá maluca. Na prova, nós vimos presunção de conformidade com a lei, é a presunção de legalidade, e a presunção de veracidade, que são verdadeiros. Beleza. Essa presunção é um desdobramento, isso cai em prova também. A presunção de legitimidade é um desdobramento do princípio da legalidade. Então, a presunção de legitimidade é um desdobramento, uma decorrência do princípio da legalidade. Além disso, a administração significa que a administração não precisa comprovar a validade dos seus atos. Basta a administração indicar, expressar os motivos para eles serem presumidamente verdadeiros até que se prove o contrário. E basta ela externalizar a vontade e o ato para se presumir que isso está de acordo com a lei, até que se prove o contrário. Então, a administração não precisa comprovar a validade dos seus atos para que eles produzam imediatamente seus efeitos. A gente destaca uma observação que é o seguinte: todos os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, sem exceções, e esse pensamento é unânime na doutrina e na jurisprudência. Todos os atos administrativos, invariavelmente, gozam da presunção de legitimidade. Lembrando que não se trata de uma presunção absoluta, é uma presunção relativa, ela pode ser desfeita, é chamada presunção
iuris tantum. É uma presunção relativa. Então, a presunção de legitimidade, ela engloba a presunção de legalidade, que é o quê? O que significa a presunção de legalidade? Presume-se que todo ato administrativo praticado esteja em conformidade com a lei, até que se prove o contrário. E tem a presunção de veracidade. Presumem-se verdadeiros os motivos, os fatos, as circunstâncias indicados para a prática do ato, até que se prove o contrário. Então, cuidado, porque aquilo que a tal Maria Silvia Zanella de Pietro diz que isso aqui não existe, ela está doidona. Isso aí existe sim, são duas presunções. E todas essas presunções, elas vêm de qual princípio? Elas desdobram do princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Tá aí. Decorrências da presunção de legitimidade. Primeira delas, os atos administrativos nascem prontos para produzir imediatamente seus efeitos. Você leu a questão de prova e literalmente você se deparou com essa ideia. Qual a ideia? A ideia de que os atos nascem prontos para produzir imediatamente seus efeitos. Falou em produção imediata dos efeitos. Falou em efeitos imediatos. Falou em imediata operatividade. Não tenha dúvida. Está sendo tratado o atributo da presunção de legitimidade. Ainda que seja arguída sua ilegalidade. Porque não basta arguir. Tem que arguir a ilegalidade, a quebra da presunção e comprovar. Se o destinatário do ato apenas argue a quebra da presunção, mas não comprova, nada feito, não muda nada. Então, os atos administrativos, olha aí, eles produzem efeitos imediatos, a gente viu essa ideia em questões de prova, gozam de imediata operatividade, é a outra ideia, gozam de imediata operatividade. E é uma presunção, como eu havia dito, é uma presunção relativa. O que significa dizer que é uma presunção relativa? Admite prova em contrário. Admite prova em contrário. Presunção relativa é o mesmo que presunção, entre aspas, juris, é um J aqui lá, juris tantum. Se lê juris tantum. Juris tantum, com M no final. Não confundir com a presunção juris et de juris, de iure. Não confundir com isso aí. A presunção aqui é relativa. Ou significa, pode ser desfeita. Então, é a presunção juris tantum, está aí. E talvez a mais importante característica ou decorrência da presunção de legitimidade é o fato de que esta presunção acarreta, implica a inversão do ônus da prova para o destinatário do ato. Significa que é ele que tem de infirmar, contradizer, fazer cair por terra os argumentos apresentados pela administração de que o ato foi praticado por um motivo verdadeiro e existente. Está lá. E a sua conformidade com a lei. Prosseguindo. Este aspecto aqui eu coloquei, que é o aspecto da formação, da validade e dos efeitos. Você vai encontrar aqui no canal um dos vídeos cujo tema do vídeo é a teoria da escada pontiana, os planos de existência, validade e eficácia dos atos. Neste vídeo, que está aí no canal, você vai encontrar de forma bem detalhada esse aspecto. Inclusive lá, eu coloquei uma planilha como esta aqui, porque a gente analisou o plano da existência, da eficácia, da validade dos atos. Não vou repetir aqui, tem o vídeo aí no canal, mas só para dizer que tem a ver. A gente abordou temas como esse, um desdobramento aí desse atributo. Então vejam que só
uma das decorrências desse atributo nos rendeu uma live completa, que está lá, vocês vão ver, e não é encheção de linguiça, detalhado. Então, analisem aí no canal. Próximo atributo, autoexecutoriedade. E aí, o conceito e definição, autoexecutoriedade é a prerrogativa que a administração tem de executar diretamente seus atos e fazer cumprir suas determinações independentemente de autorização judicial. Gente, autoexecutoriedade não é pegue a garrafa. Pegue a garrafa e retire essa garrafa aí ou esse lixo do local. Isso é imperatividade. Autoexecutoriedade é a própria administração vai lá, pega a garrafa e leva. Então, uma coisa é a administração determinar a proibição de comercializar determinados produtos. A outra coisa é ela ir lá e confiscar os produtos, retirar os produtos que estavam expostos à venda. Então, não confundir isso aí. Um outro detalhe importante é o seguinte: a autoexecutoriedade permite dar cumprimento aos atos administrativos pelos próprios meios e agentes públicos, sem precisar de autorização judicial. A autoexecutoriedade é concretizar, é realizar materialmente com as próprias mãos e meios. Então, determinou a demolição de uma construção irregular, vai lá com a patrola, o trator público e passa em cima. Determinou a apreensão de mercadoria, vai lá e confisca a mercadoria. Na autoexecutoriedade, admite-se, olha lá, o uso da força pública se for necessário. E aí a gente vai abordar uma observação que é o seguinte: nem todo ato administrativo goza do atributo da autoexecutoriedade. Exemplo, multa não é autoexecutável. Ao determinar a aplicação de multa, a administração não vai lá arrancar o dinheiro da carteira, da bolsa ou debitar da conta bancária sem autorização. Então, multa, autorização, permissão, alvará. É bom lembrar o seguinte: 100% dos atos administrativos negociais, temos vídeo aí no canal explicando o que é um ato negocial, 100% dos atos negociais não tem autoexecutoriedade. 100% dos atos negociais não tem autoexecutoriedade. Agora, existem atos punitivos, sancionatórios, como é o caso da multa, existem atos punitivos que também não gozam, não possuem autoexecutoriedade. Então, nem todo ato punitivo, sancionatório do poder público vai ser autoexecutável. Quais são os fundamentos da autoexecutoriedade? A justificativa jurídico-teórica para que a administração possa ela mesma botar a mão na massa e concretizar aquilo ali. Quando o interesse público tutelado ou protegido, pela norma jurídica, estiver exposto, a grave e iminente risco de lesão, caso se faça necessário e nos limites proporcionalidade da necessidade. Então, é a exposição a grave e iminente risco de lesão para os interesses públicos. Primeira observação: se a questão de prova utilizar a expressão executoriedade, compreenda você que se trata de autoexecutoriedade. Então, a definição que nós damos para autoexecutoriedade é assim, olha, é porque o que acontece? Alguns doutrinadores, de forma ampla, dizem assim, olha, a autoexecutoriedade, ela se subdivide em executoriedade, tá aí. Ou seja, a administração vai lá e concretiza com seus próprios meios. A ideia é mais ou menos assim, ó. Executoriedade é executar. Autoexecutoriedade é a administração executando por ela mesma,
sem depender do destinatário do ato, sem depender de autorização judicial. E aí diz, a administração executa, ela faz cumprir o ato por ela mesma de duas maneiras. Ela botando a mão na massa, se chama executoriedade. E ela pode usar uma coisa chamada exigibilidade. Exigibilidade. Anota, eita, letra maravilhosa. Exigibilidade. O que é isso? A exigibilidade é quando a administração usa meios indiretos para forçar o destinatário do ato, por ele mesmo, cumprir o que ela determinou com o ato. É o caso da multa de trânsito. A administração não mete a mão na sua carteira ou bolso e arranca o dinheiro. Ela não manda debitar forçadamente da sua conta bancária. Mas ela te ameaça legalmente com circunstâncias negativas, tão negativas que é melhor você cumprir o que ela está determinando, ou seja, pagar a multa. Senão ela não vai expedir o licenciamento, ela pode apreender seu veículo, pode gerar multas ainda maiores. Então, são esses detalhes. Essa é a ideia de auto-executoriedade. Então, a gente compreende normalmente a auto-executoriedade como botar a mão na massa. Agora, se ele usar na prova apenas a expressão executoriedade, você entenda como botar a mão na massa. Agora, se ele falar exigibilidade, simplesmente, aí ele não vai botar a mão na massa, vai usar meios indiretos para forçar o destinatário do ato a, por ele mesmo, tomar a iniciativa de cumprir aquilo que a administração determinou no ato. E aí a gente tem a segunda observação, que é: se a questão de prova afirmar que a auto-executoriedade compreende a executoriedade e a exigibilidade, marcar como correto, como eu acabei de explicar. Por quê? Porque tem alguns doutrinadores que dizem que a auto-executoriedade é o gênero que compreende duas espécies. Normalmente, em questão de prova, ele trata a executoriedade e a exigibilidade como atributos. Bacana? E então a auto-executoriedade seria colocar a mão na massa, o sentido estrito, e a exigibilidade, a maneira coercitiva, a maneira indireta. Próximo atributo, imperatividade. O que é a imperatividade? Que tanto se exigiu nas questões que nós analisamos, a compreensão conceitual do que é imperatividade. É a prerrogativa que a administração tem de impor. Olha só, olha. Imperatividade não é a ideia de executar. Imperatividade é a ideia de impor, gerar direitos e obrigações independentemente da concordância do destinatário desse ato. De impor, conforme autorizado em lei, obrigações e deveres aos administrados, com sua simples manifestação unilateral de vontade, sem precisar de autorização judicial ou de concordância do destinatário dessa imposição. Essa é a imperatividade. Olha só, imperatividade é uma decorrência, gravem isso, do poder extroverso do Estado. O poder do extroverso significa aquele poder que o Estado tem de se impor não apenas aos seus subordinados, mas se impor aos particulares. A imposição que a administração faz em relação aos seus subordinados vem do poder hierárquico. A imposição que ela faz ao praticar o ato em relação aos administrados vem da imperatividade, que por sua vez é um desdobramento do princípio da supremacia do interesse público. Primeira observação que a gente vai destacar sobre imperatividade: nem todo ato goza do atributo da imperatividade. Então vamos lá. Todo ato tem presunção de legitimidade. Nem todo ato tem auto-executoriedade. E nem todo ato vai ter imperatividade. Bacana? Cuidado com isso. Prosseguindo. Exemplos de atos que não gozam de imperatividade: autorização, permissão, alvará, licença, aprovação, ratificação. Em outras palavras, você pode colocar aqui, ó, 100% dos atos negociais.
100% dos atos negociais. Eita, letra maravilhosa! 100% dos atos negociais. Além disso, é bom você lembrar também o seguinte: todo ato autoexecutável será necessariamente imperativo. Então, não existe ato que tenha autoexecutabilidade e que, ao mesmo tempo, não tenha imperatividade. Se o ato é autoexecutável, necessariamente ele é imperativo. Agora, você pode ter ato imperativo, é o exemplo de multa, mas não é autoexecutável. Então, muita atenção em relação a isso. Exigibilidade é o próximo atributo. A exigibilidade diz assim, ó, é a prerrogativa que a administração tem de usar meios administrativos indiretos para forçar o destinatário do ato a cumpri-lo por si mesmo. A exigibilidade, para mim, é a mais linda de todas as prerrogativas, dos atributos. Porque a administração faz você cumprir o que ela quer sem triscar em você. Se ela triscar em você, se ela tocar materialmente alguma coisa, já passa para autoexecutoriedade. Ela força você a cumprir o que ela deseja, por meio de consequências punitivas mais graves se você não cumprir o que ela quer. E aí, o que prevalece na doutrina é o entendimento de que todos os atos gozam de exigibilidade. E aí, por último, a gente tem a tipicidade. O que é a tipicidade? É a necessidade de adequação da vontade, aqui não tem essa crase, né, claro, a ser manifestada pela administração, também não tem essa aqui, a uma tipologia de ato prevista em lei. Há uma tipologia de ato prevista em lei. Vou ter que crucificar um estagiário aqui, que eu botei acento grave. Beleza. Muitos chegam a dizer que tipicidade é o mesmo que legalidade. Na verdade, não é. No Brasil, primeiro doutrinador de nome, né, na verdade a mãe dessa ideia de tipicidade como atributo é a professora que eu mencionei agora há pouco, Maria Silvia Zanella de Pietro. E ela entende, na verdade, o seguinte, que todas as vezes que o legislador cria um ato administrativo, é como se ele criasse um molde, uma ferramenta. É como se ele estivesse criando um garfo, uma faca, um abridor de garrafas. Então, ele diz assim, olha, se a administração quer manifestar uma vontade para um determinado resultado, por exemplo, se eu quisesse abrir uma garrafa, se eu quisesse tirar uma rolha de uma garrafa de vinho, eu teria que usar uma certa tipologia de ferramenta apropriada. E aí, ele diz, olha, se a administração quer manifestar a vontade para impor a alguém uma obrigação pecuniária de pagar um valor, essa prerrogativa ela só tem porque essa vontade dela se amolda à tipologia legal do ato de multa. Se não houvesse essa tipologia do ato de multa abstratamente prevista em lei, ela não poderia manifestar a vontade impondo a alguém uma obrigação pecuniária de pagar um valor. Então a tipicidade é amoldar a vontade desejada pelo poder público, vontade essa que vai produzir um determinado efeito. Esta vontade, antes de ser manifestada, tem que se amoldar a uma tipologia de ato abstratamente prevista em lei. Se não se amoldar, é porque a administração não tem a prerrogativa de manifestar aquela vontade, o atributo de manifestar aquela vontade, para gerar aquele efeito. Se a vontade se amolda, se adequa àquela tipologia abstratamente prevista em lei, é porque a administração tem essa prerrogativa, tem esse atributo. Então, aí é a ideia de tipicidade. E aí, a gente destaca, o ato administrativo deve corresponder às figuras definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados resultados. É o que eu mencionei. E diz o seguinte, para cada finalidade que a administração pretende alcançar, existe um ato definido em lei. Se não houver, a administração não tem o atributo de manifestar aquela vontade para produzir aquele determinado resultado. E
algo muito importante que eu já havia mencionado, mas cuidado em prova. A tipicidade só existe em relação a atos unilaterais. Não se fala em atributo da tipicidade nos contratos, por exemplo. Beleza. Muito bem. Finalizamos aqui mais um episódio, episódio 31 do nosso raio-x da questão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Por favor, colaborem aí divulgando esse trabalho para Deus e o mundo, para cada vez mais pessoas virem aí para o estudo de direito administrativo. Deixa aí o seu like e se inscreva se você não for inscrito. Na nossa próxima live, a live amanhã, temos live também. Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. O som ficou baixo aqui. O som ficou baixo para todo mundo? Posso dizer que a desapropriação é uma exceção ao atributo da autoexecutoriedade? Olha, a desapropriação é a exceção à autoexecutoriedade? Primeira coisa, a pergunta é da Flávia. Flávia, a primeira coisa que você tem que compreender é o seguinte: desapropriação é um procedimento. E todo procedimento administrativo é uma sequência de atos coordenados entre si. Eu vou destacar os atos principais. Primeiro, você tem um decreto do chefe do executivo, pode ser presidente, pode ser governador, pode ser o prefeito, ou mesmo uma lei declarando aquele imóvel de utilidade pública. Lembrando que o imóvel que vai ser desapropriado não necessariamente só pode ser imóvel particular, porque a União pode desapropriar imóvel do Estado, do DF, do município. O Estado pode desapropriar imóvel do município. Só para lembrar isso aí. Beleza. Então, vai vir, supomos que seja um ato administrativo, um decreto do chefe do Poder Executivo declarando um determinado imóvel de utilidade pública. Aí depois tem o pagamento da indenização prévia. Só que havendo necessidade e urgência, a administração, mesmo sem pagamento completo da indenização prévia, pode fazer a imissão provisória na posse. Isso vai ser feito de forma autoexecutável. Ela vai cair para dentro. E se o proprietário revidar, ela vai usar a força pública. Então, na desapropriação, existe no procedimento a possibilidade da autoexecutoriedade, ou seja, independentemente de autorização judicial, a administração se emitir na posse, tornar-se a possuidora da área, se apropriar da área, assumir a administração do imóvel que vai ser desapropriado, independentemente de concordância do destinatário e de autorização judicial. Então, só para deixar clara aí essa dúvida. No mais, não havendo mais dúvida, mais perguntas, mais uma vez, muito obrigado. Até a nossa próxima live, o episódio número 32. Queria que vocês deixassem aí nos comentários sobre a ideia que eu lancei aqui, depois a gente vai explicar melhor, da nossa comunidade aí de direito administrativo, em que a gente vai ter não só as lives, mas vários outros conteúdos exclusivos e uma metodologia que você vai ter que estudar 1 hora por dia, no mínimo 1 hora todo dia, não muito, não muito mais com isso e nunca menos que isso. Mas isso fica para um outro momento que a gente vai esclarecer isso aí. Até mais. Flávia está agradecendo por nada, espero que você tenha entendido que na desapropriação também é possível ter essa possibilidade da autoexecutoriedade. Não é o esperado, não é o normal, mas a administração pode fazer a autoexecutoriedade de sua emissão provisória na posse do bem que está sendo desapropriado, mesmo antes de pagar a indenização. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau. Por hoje é só.